Atos capítulo 17, versículo 16. Eu me alegrei muito essa semana, porque eu estive no monte, tendo uma conversa com Deus, e eu questionava a Deus a respeito de uma série de coisas, perguntava para Deus uma série de coisas, e eu pedi a Deus que Deus me desse uma palavra na Bíblia, na qual eu pudesse entender melhor o meu ministério, como eu deveria agir, como eu deveria pregar, como eu deveria fazer. E Deus moveu a minha mão para abrir o livro de Jeremias, onde dizia assim: aquele que prega a minha palavra com a verdade. Não aceito que venham distorcer a minha palavra, nem acrescentar e nem diminuir. Eu fiquei muito contente, não é? Porque às vezes você está dirigindo uma obra e as pessoas esperam uma coisa de você, mas o que nós temos que fazer, todos nós, é a vontade de Deus, não a vontade do homem, nem a nossa própria vontade, porque afinal nós não estamos aqui para servir ao homem, nem para ser enaltecido, nem glorificado pelo homem. Nós temos que, tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Então diz assim, lá no versículo, capítulo 17 de Atos, versículo 16, diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Você vê aqui que o apóstolo Paulo, ele está no meio do crente, ele está numa cidade de judeu, ele está numa cidade de pessoas que são descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, e louvado seja Deus, e ele fica triste, o espírito dele se comove, ele se condói, porque ele vê que aquele povo está adorando a Deus materialmente. Eles estavam ainda contaminados pela religião, adorando outros deuses e pensando em outros deuses. E diz assim, versículo 17: de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Isso aqui é uma coisa fantástica, porque naquele tempo você chegava na praça, você chegava nas igrejas, nos templos, você podia discutir a Bíblia, discutir a Escritura. Você tinha o direito de discutir a Escritura. Hoje você não pode fazer nada. Hoje, se você for em uma igreja, você não pode falar o que você pensa, nem o que você quer, porque existe uma doutrina de homens ali que ela é superior à Bíblia. Versículo 18: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos compreendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer este paroleiro, ou seja, esse contador de história? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Então, quando o apóstolo Paulo vem no meio daqueles religiosos ali, de filósofos, ele anuncia a ressurreição, que é o que nós perseguimos na nossa vida, é o que nós temos que lutar, é pela nossa ressurreição. E Paulo anunciava a ressurreição, e tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Areópago, lá em Atenas, é tipo um campo de futebol, assim, tipo uma quadra. Até hoje tem um Areópago lá, cheio de arquibancadas, né, com um pátio no meio. E ali reunia um monte de gente e a pessoa discursava. E eles levaram ele para que ele explicasse.
No versículo 20 te diz: pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer que ouviram alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Olha só, o apóstolo Paulo tem uma noção real aqui do que é o religioso. O religioso, ele é supersticioso até hoje. O religioso até hoje, mesmo o crente ainda está acreditando em óleo ungido. Mesmo o crente ainda está acreditando em lenço ungido, toalha ungida, pão ungido. Pouco tempo nós fomos na igreja, o cara dá um pãozinho ungido. Você leva, se você comer, você fica curado. Se você levar, também cura, né? E você vê que essa superstição, ela vem lá do Egito, essa superstição. E é impressionante que até hoje, com toda a tecnologia, com a Bíblia discernida nas nossas mãos, o homem ainda recorre à superstição. Não entendeu ainda que o poder é de Deus. O poder vem diretamente de Deus para o ser humano, para qualquer ser humano. Isso é o mais maravilhoso. Isso é uma das coisas que eu mais fico maravilhado, meu irmão. Eu sou uma pessoa simples, não sou filho de ninguém, não sou vereador, não sou deputado, não sou governador, não sou presidente, não sou milionário, e eu me ajoelho e Deus fala comigo. Isso eu acho maravilhoso. Deus não faz diferença entre pessoas. Então, Deus quer o quê? Uma pessoa de coração quebrantado, que busque a Deus em espírito e em verdade, sem superstição nenhuma. Versículo 23: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha que maravilha, eles tinham lá vários deuses: o Deus da chuva, o Deus da colheita, o Deus sol, o Deus lua, Deus da fertilidade. E eles tinham uma imagem lá, uma estátua de um Deus, que eles não sabiam quem era esse Deus. Era um Deus desconhecido. Aí estava lá o Deus desconhecido. O apóstolo Paulo fala: é esse Deus que eu vos anuncio. Agora eu pergunto para você, eu vou fazer uma pergunta para você: qual nome, qual pessoa que o apóstolo Paulo anunciava? Quem que o apóstolo Paulo anunciava? Ele pregava quem? Jesus. Esse que eu vos anuncio. Esse é o Deus. Aí diz aqui: este, pois, que vós, homens, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Olha que palavra espetacular essa aqui. Aqui o apóstolo Paulo diz uma coisa clara: o meu Deus, o Deus da Bíblia, Ele não precisa de igreja. Quem precisa de igreja somos nós. Ele não precisa de nada nosso, nada. Ele só quer o nosso amor, gratuitamente. Ele só quer que a gente ame Ele de graça, sem interesse nenhum.
E uma coisa fantástica que diz aqui: ele não necessita de nada, não necessita de coisa alguma. Tem muita gente aí que acha que Deus vai estar com ele se ele comprar Deus. Igual eu estava conversando com um amigo meu esses dias agora, ele falou para mim: não, mas o meu dízimo tem que dar. Se eu não der o dízimo, daí como é que vai ser? Deus vai ficar com raiva de mim? Pelo menos eu dando o dízimo, a minha parte financeira vai funcionar bem. Eu falei: meu irmão, você vai me perdoar. Você vai me perdoar, você está completamente errado. Que Deus quer o teu coração, e Deus quer o teu amor, Deus não quer teu dinheiro. Agora você acha que só porque você deu o dízimo agora, você vai se dar bem financeiramente? Não vai nessa ilusão não, porque quem hoje é dono deste mundo aí, quem domina o dinheiro na verdade é o diabo. Pode ser até que você com esse pensamento vai ser abençoado pelo diabo, mas Deus não, porque Deus quer é o teu coração. Deus quer que você ame Ele. Mas a igreja precisa de dinheiro. Realmente, a igreja precisa de dinheiro. A igreja precisa de dinheiro. Mas não é o dinheiro que faz a igreja. Sabe o que faz a igreja? É a vontade. É a determinação. É o amor do servo de Deus por Ele. Quando você ama Deus, você ama a obra de Deus. Quando você ama Deus, você ama o teu próximo. Você deseja o bem do teu próximo. Quando você ama Deus, você faz a obra gratuitamente, como Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai. Aí você paga para fazer, você paga para fazer a obra, você se esforça. Se você não tiver dinheiro, igual eu estava falando para ele, eu falava muito com o pastor que pertencia à igreja dele: eu vou parar de trabalhar, vou viver só da obra. Eu falei: eu concordo, eu acho legal. Só que é o seguinte: se você não pode pedir dinheiro no altar, você tem que pregar a palavra de Deus para as pessoas se converterem, mas não usar a palavra de Deus para os outros ficarem te dando dinheiro. E se não entrar dinheiro, quem tem que mandar o dinheiro é Deus. Se não entrar dinheiro, você vai ter que se conformar em andar a pé, andar de bicicleta, morar em uma casinha simples. Agora, você quer parar de trabalhar, ficar só na igreja para fazer 4 cultozinhos por semana, pregar meia horinha e ganhar 20, 30 mil reais, andar de BMW, de Mercedes, usar relógio de 30 mil reais, usar terno de 2, 3 mil reais, porque é o que acontece por aí. Comprar jato, eu não concordo com isso. Eu não concordo, porque se Deus achar que eu vou ter que ficar rico, Deus abre as portas para mim, eu vou ficar rico. E esse cidadão que nós estamos falando dele aqui, o apóstolo Paulo, que eu não conhecia aqui na terra ninguém com ele, eu não vi nenhum desses pastores aí chegar nem aos pés do apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo aqui, ele trabalhava. Olha a obra que ele fez: ele trabalhava, ele fazia tendas para viver. Ele não explorava os outros. A influência que ele tinha, ele podia ter casa, ele podia ter um monte de empregados, ele podia ter um filhão. Ele não explorava ninguém enquanto a obra, não. Ele fazia a obra com sacrifício. Então, essa palavra aqui é maravilhosa, porque Jesus, quando manda os 70 discípulos, se você ver lá no livro de Mateus, você vai ver, Jesus manda 70 discípulos e pregar. Vai lá ver o que Jesus falou para eles. Hoje, os donos de igreja, os grandes empresários, também mandam os missionários pregar. Os missionários vão coitadinho, tudo falido, tudo morto, ganhando 500 contos por mês. Mas os donos da igreja estão tudo milionário. Estão tudo milionário. Entendeu? Mas Jesus, quando mandou os discípulos dele, Jesus era pobre e continuou pobre. E os discípulos nem
nem mais de uma peça de roupa puderam levar. E diz também aqui, versículo 26, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Quando eu leio esse versículo aqui, ele entra dentro do meu coração. Sabe por quê? Porque é uma vergonha a gente ter a oportunidade de ter uma Bíblia na mão, escrita na nossa língua, a gente saber ler, a gente ter tempo para ler, a gente ler aqui e ver o que Deus pede claramente para a gente. Claro, aquilo que está revelado aqui está claro, e a gente não consegue se render a essa palavra. A gente não consegue deixar essa palavra fazer morada no nosso coração. A gente não consegue resistir ao diabo e sujeitar a Deus. A gente está sempre deixando o nosso gêniozinho ruim, o nosso temperamento ruim, o nosso pensamento ruim ser superior à palavra de Deus. E assim é com você, assim é comigo. Essa é a verdade. E eu fico muito triste quando eu leio o versículo desse aqui e vejo o apóstolo Paulo falando que a gente, quem sabe, se a gente está teando, a gente pode achar, ainda que Deus não está longe, Deus está aqui, meu irmão. Deus está aqui, Deus está em todo lugar. A Bíblia diz que Deus é Deus de perto, Deus de longe. A Bíblia diz que Deus é Deus do alto e Deus do vale. A Bíblia diz que Deus está em todo lugar, que não há esconderijo aqui na terra que você possa esconder de Deus. A Bíblia diz que se você estiver embaixo das águas, Deus está te vendo. Se você estiver no céu, Deus está te vendo. Então Deus está em todos os lugares, e é um absurdo que a gente tem que tatear como se fosse cego para poder encontrar com Deus. É um absurdo. Eu acho que uma vez que a gente lê essa Bíblia, uma vez a gente tinha que se converter de todo o coração. Essa é a minha opinião. Eu estou vendo aqui que é do apóstolo Paulo também. 28. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação de homens. Aqui Deus já está deixando claro. Veja bem, se Deus é realmente espiritual, é divino, será que nós vamos comparar ele com um objeto, algum santo de prata, ou de ouro, ou de pedra, ou uma coisa que o homem possa fazer para comparar com Deus? Aí no versículo 30 diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Mas por que ele está falando isso aí, que agora Deus anuncia? Não temos. Deus, agora quando Jesus vem, acaba o tempo da ignorância. Agora para todos é esclarecido o Evangelho, é esclarecido que você não vai chegar a Deus através de sacrifício nem de coisas materiais. Não é? E ele agora anuncia que você se arrependa. Mas você fala assim: mas eu vou me arrepender de quê? Eu não matei, não roubei, eu não me prostituí, não estou fazendo nada de errado. Por que eu tenho que me arrepender de quê? De que você tem que se arrepender? Se arrepender de não se converter à palavra de Deus, como Deus quer, para cumprir o mandamento que é amar a Deus sobre todas as coisas.
Será que você está amando a Deus sobre todas as coisas já? Não está. Se você não está, você tem que se arrepender, porque o Evangelho chegou na sua mão, você não é ignorante mais, você não está no tempo da ignorância, você agora você faz uma coisa errada, você não mata o carneiro para poder ficar livre daquele pecado, como antigamente Deus permitia. Hoje a circuncisão é de coração. Hoje você já sabe o que é certo e o que é errado. Isso está claro. Qualquer um de nós aqui que fizer uma coisa errada, ele sabe o que é certo e o que é errado. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Isso é que as pessoas acham que vai acontecer. Acham que Deus não vai julgar ninguém. Nós temos que nos arrepender enquanto estamos vivos e assumir uma aliança de verdade com Deus, assumir um relacionamento verdadeiro com Deus, não aceitar o nosso pensamento pequeno, nosso pensamento miserável, criando um Deus na nossa cabeça que não existe. O Deus da Bíblia, Ele é justo, Ele é perfeito, Ele não faz acepção de pessoas. Você vai pagar pela sua obra, e Ele vai ser justo com todos, e por causa da justiça dele, o seu preço que você vai pagar vai ser caro. Se você não se arrepender, se você não se render aos pés do Senhor, se você não disser: Senhor, eu sou o barro, o Senhor é o oleiro, eu sou o verme, o bichinho de Jacó, não sou nada, o Senhor para mim é tudo, eu tenho que ser transformado, eu tenho que ser mudado, eu tenho que ser limpo das minhas impurezas, eu tenho que receber o teu Espírito, eu tenho que andar com o Senhor. É para isso que nós somos chamados para andar com Deus. Nós somos chamados para ser espiritual, meus irmãos. Ninguém aqui é chamado para copiar o homem, mandar atrás de um homem, não. Nós somos chamados para ser espiritual enquanto estamos vivos. Nós vamos ser consertados enquanto estamos aqui vivos. Se você ficar deixando para amanhã, você não vai se consertar nunca. E aí morre, fingindo que é cristão. Chega num dia lá do enterro lá, vem aquela turma de mentiroso dizer que essa pessoa mais alegre que eu conheci, a pessoa mais gente fina que eu conheci, a melhor pessoa que eu conheci. Você fica até com vontade de conhecer aquela pessoa, porque quando o cidadão morre, ele se torna a pessoa mais maravilhosa do mundo. E ainda tem uns crentes de meia tigela, que a primeira coisa que eles falam: está lá na glória com o Senhor, está lá na glória. Se nem houve a ressurreição ainda, a ressurreição não aconteceu ainda. O único que ressuscitou até agora foi Jesus. Como é que o cara pode estar na glória agora? E tem gente que a pessoa morre tragicamente, não consegue nem se livrar do seu algoz, daquele que vem matar ele. Aí ele morre e muito fala assim: agora ele está cuidando de mim no céu. Ele não conseguiu cuidar dele. Ele não conseguiu se salvar, ele agora vai lá no céu, ele nem para o céu não foi, entendeu? Muito bem. E como, versículo 32, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. Olha aqui, o apóstolo Paulo deixa claro a importância da ressurreição. E isso é pela fé, meu irmão. Ou você vai crer nessa palavra, ou você vai continuar enganando a você mesmo. O que eu acho mais triste, tem duas coisas que eu acho triste. Tem duas coisas que eu acho absurdo, eu acho muito triste. Eu sou um ladrão, ali o cara chegar e me assaltar. Eu, no outro dia, capaz de eu passar por ele na rua, vou cumprimentar ele: oi, tudo bom? Pô, mas não, o cara que está soltando ele, ele é ladrão, coitado. Tem que pregar para ele, tem que tentar converter ele. Né? Se eu ver um cara enganando os outros, o cara me enganado, às vezes quando a gente é enganado, eu fico com pena da pessoa, eu oro por ela, eu peço: não, Senhor, ajuda esse cidadão aí, está enganando os outros aí. Agora,
Tem duas coisas que é triste: o falso cristão, o falso pastor, o falso sacerdote, o falso mestre, que esse rouba a esperança da sua família, esse rouba a sua alma, ele rouba a sua alma, ele rouba a tua salvação, ele rouba a salvação da tua família. E outra coisa triste é a pessoa que engana a si mesma. Tem gente que passa a perna nela mesma, não engana ela mesma. Tem gente que é tão mentiroso, mas tão mentiroso que ele acredita na sua própria mentira. E tem gente que ele é hipócrita, como Jesus falou. Jesus falou claro que chamou as pessoas de hipócrita. Entendeu? Jesus falou: fariseus hipócritas, vocês parecem ser um pouco caiados. Por fora está pintado, está bonito, e por dentro está cheio de carne podre, de osso podre. Né? E nós não podemos aceitar isso. Você não pode aceitar isso. Você não pode deixar você mesmo te enganar, porque é Deus que te chama. É Deus que te chama para te dar a ressurreição e a vida eterna. Portanto, você tem que valorizar e buscar Deus com todo o teu coração, se esforçar, principalmente se esforçar contra você mesmo, contra o teu pensamento, contra o teu gênio. Porque, meu amigo, como nós começamos esse culto aqui, a nossa luta é espiritual. Nós lutamos contra seres espirituais, que são muito mais sabidos que a gente e que estão há milhares de anos aí destruindo as pessoas. Então você tem que ficar esperto, porque eu sei que você quer ter o próprio bem, você quer se dar bem, você não quer sofrer, não quer ter a tua família sofrendo. Deus vai andar com você quando você andar com Ele. A Bíblia é clara: o Senhor diz assim: estarei convosco enquanto estiveres comigo. Se me buscares, me acharei; se me deixares, me deixarei. Esse é o Deus da Bíblia, meu irmão. Então você tem que lutar contra você mesmo, para você amar a Deus, buscar a Deus, principalmente